Mas vamos ver aqui, Paulinho, rápido. Beira-Rio, a equipe do Internacional. E o Juventude, hein? Perdeu para o São Paulo por 2-1 no Morumbi. Está praticamente rebaixado para a Série B da próxima temporada, a equipe do Juventude. Como o Vitória venceu, colocando o Santos na zona de rebaixamento, neste exato momento, com a vitória do Vitória para cima do Sport, a projeção para não cair subiu um pouquinho. Projeção para não cair subiu para 42. Está ali, ó, 42. Vai permanecer em 42 se nesta segunda-feira der empate entre Inter e Santos. Se o Inter vencer o Santos, por qualquer placar, a projeção cai novamente para 41. 41 com vitória do Inter para cima do Santos. Agora, se o Santos vencer o Inter no Beira-Rio, a projeção que estava em 41, no final da rodada passada, subiu agora para 42 com a vitória do Vitória para cima do Sport, vai subir novamente para 43, se o Santos vencer o Internacional. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, a classificação. E vai ficar por aí mesmo, né, velho? Tem muito mistério não. Deixa eu passar aqui pro... Está o Vitória novamente, né? Para colocar o Passar turno aqui na projeção. o jogo, perdeu por 2-1 para os próximos jogos de Juventude e Vitória, que jogaram nesse domingo. Juventude perdeu para o São Paulo. Falei no Morumbi? Não. Foi na Vila Belmiro o jogo. Perdeu por 2-1. E o Vitória venceu o Sport no Recife, na Ilha, por 3-1. Juventude tem agora Bahia no Jacone. No primeiro turno deu lá em Salvador, Bahia 3-0. Depois enfrenta o Santos também no Jacone. Primeiro turno na Vila deu Santos 3-1. E na última rodada, o Juventude enfrenta o Corinthians em São Paulo. No primeiro turno, em Caxias, o Juventude venceu por 2-1. Então, na sequência, Bahia, Santos e Corinthians, o Juventude fez no primeiro turno apenas 3 pontos, venceu o Corinthians em casa. Vitória, tem agora. É como a gente já falou, né? Se somar 6 pontos aí é muito. Sendo bem otimista, numa projeção megalomaníaca, o Juventude chega a 6 pontos nesses próximos 3 jogos. Fazendo isso, vai a 39, tá rebaixado para a Série B. O Vitória já tem 39, então o teto do Juventude, se der tudo certo, que eu acho que não vai dar, chega a 39. Acabou, tá rebaixado. Se ganhar tudo, chega a 42. Pela projeção, de 42 para 43, tá rebaixado também. Já foi. Agora, Mirassol em casa, no Barradão, na próxima rodada. No primeiro turno, empate em 1-1. Depois enfrenta o Bragantino em Bragança. No primeiro turno, em Salvador, o Vitória venceu por 1-0. E na última rodada vai receber no Barradão, em Salvador, o São Paulo. No Morumbi, no primeiro turno, o Vitória perdeu por 2-0. Então, o Vitória fez contra esses 3 times aqui que vai enfrentar na reta decisiva do Brasileiro, Mirassol, Bragantino e São Paulo, no primeiro turno, 4 pontinhos. Ok? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu dar a explicação. Eu só coloquei aqui Ceará e Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro, na tabela aqui de classificação do Brasileiro, para mostrar nesse momento, como a exigência subiu para 42 agora, que hoje Ceará e Vasco estariam fora da zona de descenso, de projeção de descenso. De novo, pessoal, matematicamente falando, o clube só vai estar livre do rebaixamento quando o 17º colocado, que hoje é o Santos, não puder mais alcançá-lo. O Santos no máximo vai fazer, ó, 49 pontos. Então hoje é 49 para escapar, ou 50 pontos para escapar, certo? É que não é assim. Aí nós fazemos projeções. Então, pela projeção de momento, 42 pontos para escapar. Então hoje Ceará e Vasco. O Grêmio pega o Sport. Comentaram aqui, até o Grêmio já foi. Porra, o Grêmio pega o Sport, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ou seja, é um jogo bônus. O Grêmio vai ganhar do Sport e vai chegar a 46 ao natural, gente. Esquece. Se o Ceará pegasse o Sport no Castelão, eu ignoraria o Ceará na briga para não cair. Se o Vasco pegasse o Sport no São Januário ou na Ilha, também eu ignoraria, mas não é o caso. Não pegam o Sport, que é um time bônus da Série A, que é o saco de pancadas. Então, tá no bololô, tá no risco. Estão fora do risco momentâneo. Claro, se o Santos venceu o Inter nessa segunda-feira, a exigência vai para 43, aí Ceará e Vasco voltam a ter, né, risco de rebaixamento. Lembrando, mais uma coisa importante, o Vasco vem de 5 derrotas seguidas na competição, pessoal. Perdeu de novo, nesse domingo perdeu para o Bahia, e lá em Salvador por 1-0, mas depois a parte de cima da tabela a gente vai falar
mais adiante no próximo vídeo aqui. Só para trazer essa sequência ruim do Vasco. Há 5 rodadas o Vasco tinha 42 e segue com os 42. Então, brigando hoje para não cair, pela projeção de momento, Inter com 40, Vitória com 39, Santos 37, Fortaleza 34, Juventude 33. O Fortaleza jogaria nesta rodada contra o Atlético Mineiro. Como o Galo jogou nesse sábado e perdeu a decisão para o Lanús na Copa Sul-Americana, então esse jogo foi adiado. Na quarta-feira, o Fortaleza enfrenta o Bragantino. Bragantino e Fortaleza, a próxima rodada do Fortaleza aí. Então o Fortaleza tem 34 pontos. 34 pontos. 34 pontos e 34 jogos. Eu quis dizer jogos, mas também tem 34 pontos e 34 jogos. O Santos faz agora contra o Inter, nessa segunda-feira, o jogo 35. O Vitória já tem 35 jogos também. Juventude, 35 jogos e 33 pontos. Juventude só pode chegar a 42 pontos e 12 vitórias. Aqui, ó. Só pode passar nesse momento Fortaleza, Santos, Vitória, Inter e Ceará. Como o Vasco tem 42 pontos, 12 vitórias e saldo menos 2, e o Juventude só pode chegar a 42 pontos e 12 vitórias com saldo menos 31, então o Juventude matematicamente não alcança mais o Vasco da Gama. Claro que, olha, mas se fizer 29 de saldo, o Paulinho passa o Juventude, passa o Vasco, ok. Mas não vai acontecer isso, certo? O Juventude não vai tirar 29 gols de saldo do Vasco da Gama. Tem uns caras que é chato pra cacete, né, velho? Não, vai chegar, não vai, porra. É lógico que não vai. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo que o Juventude está muito próximo do rebaixamento. Porque, nesse momento, faltando 3 rodadas para o Juventude terminar a competição, ele já está com 6 pontos a menos que o Vitória. O Vitória hoje é o primeiro clube fora do Z4. Tem 39. O Juventude tem 33. O Juventude no máximo vai chegar a 42 com 12 vitórias se vencer seus 3 últimos jogos. E se o Santos, nesta segunda-feira, derrotar o Inter no Beira-Rio, aí o Santos vai a 40 pontos, o Juventude vai ficar a 7 pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Inter 40, Vitória 39, Santos 37, Fortaleza 34, Juventude 33. Esses 5 times aqui brigando, portanto, por estas últimas vagas do descenso. E, mais uma questão importante aqui, ó. O Fortaleza tem esse jogo atrasado contra o Galo, certo? Na quarta-feira ele pega o Bragantino já na outra rodada. Então o Fortaleza pode chegar a 46, ó. Juventude só pode chegar a 42, Fortaleza pode chegar a 46, Santos a 49, Vitória a 48 e o Inter, se ganhar uns 4 jogos, pode chegar até a 52 pontos, certo? De projeção aí. Mas se eu vou, depois dos jogos dessa segunda-feira, principalmente depois do jogo do Inter contra o Santos, Vai fazer o pacote geral, né? Só pra trazer aqui pela projeção, o Inter deve chegar a 45, Ceará 47, Vasco 46, Ceará não chega a 47 nunca, viu? Vitória 42, Santos 41, Fortaleza 38, Juventude 36, Sport 18 pontos pelo aproveitamento, pela projeção e tal. Meus amigos. Aí é projeção, né? E próximos 4 jogos vai mudar tudo. Vai mudar tudo, muito provavelmente. Se a gente ganhar, já caíram esses 4. Não, calma, porque tem o Inter também, né, no Bololô. Tem o Inter no Bololô, viu, irmão? Tem nada garantido, viu, velho? Vamos ver. Vambora, deixa eu pegar aqui o superchat de vocês pra ir terminando que eu tô com fome já. Wesley Vieira. Lulu, sendo sincero, você acha que o Ceará cai com 42? Sim, cai com 42. Se perder tudo, caiu. Caiu, velho. A gente já trouxe aqui a análise de tabela. O Santos vai chegar a 43, provavelmente. O Inter, provavelmente também. O Vasco, provavelmente. O Vitória, provavelmente. Então, assim, para o Ceará escapar com 42, significa que o Vitória não ganhou mais nenhum jogo. Eu acho que ele deve ganhar um dos 2 que tem no Barradão. E deve chegar pelo menos a 42. E empatar um jogo aí. Ganha um, empatar um e perde outro. Acho que o Vitória chega a 43. Então assim, velho. Se o Ceará perder tudo, vai cair pra Série B. Já que vocês querem simulador, velho. Vamos lá. Vamos de simulador. Vamos lá. Deixa eu até tirar aqui o placar ao vivo. Vamos colocar o Ceará perdendo tudo. Vamos lá. Abraço aí pro Wesley Vieira. Perde no Mirassol, 1-0. 1-0 Mirassol. Beleza. Depois o Ceará perde pro Cruzeiro, 2-1. Ok. Aí depois o Ceará perde do Flamengo, 1-0. E perde do Palmeiras, 1-0. Ok. Vamos ser aqui bem realista, né? O Ceará, com esse cenário, ele pularia para a 11ª colocação e ainda teriam mais 4, 5 jogos aí para todo mundo cumprir. Na verdade,
4, 3 jogos pra todo mundo cumprir, né? Beleza. Aí tu vai ver, pô, o Ceará... Pera aí, eu coloquei vitória do Ceará em algum jogo aqui, né? Foi mal, viajei total. Eu botei 1-0 contra o Palmeiras, né? Vamos botar a derrota. Ele ficaria ali na 14ª colocação com 42 pontos. Beleza. Aí vamos lá. O Inter, vou botar um empate contra o Santos. Ok. O Fortaleza nem entra muito no balaio do debate. Mas beleza. Vamos botar aqui um empate contra o Galo. Vamos botar aqui que o Fortaleza, ele, sei lá, empate com o Bragantino, vença do Corinthians, botar aqui 1-0. E na última rodada, sei lá, empatou com o Botafogo, 1-1, beleza. Fortaleza chegaria a 40. E eu acho que vai chegar mais ou menos por aí mesmo. Ok. Juju já era. Vou botar aqui um empate contra o Santos. Vou botar o Juventude ganhando do Santos, vai. Vou até ser generoso com o Santos, com Juventude, generoso com o Ceará e pessimista com o Santos. Aí o Juventude, sei lá, ganha do Bahia. Ganhou, 39. Na última rodada pega o Corinthians lá. Não vai ganhar. Sendo super otimista, chega a 40. Mas vou ser realista. Vai terminar o campeonato abaixo do Fortaleza, muito provavelmente. Aí beleza. Vamos lá. Santos. O Santos eu botei um empate contra o Inter. Vai ganhar do Sport. Opa, 41. Beleza. Eu tô botando derrota contra o Juventude. E na última rodada o Santos pega o Cruzeiro reserva barra base. Focando na semifinal da Copa do Brasil. Então, eu acho que o Santos chega pelo menos aos seus 43, 44 pontos. Acho que ganha 2 jogos daqui pro final ainda. Ah, Lula vai perder do Inter. Beleza, perdeu do Inter. Perdeu. 1-0 Internacional. Deve chegar aos seus 43 pontos. Acho que chega mais ou menos por aí. Ou seja, o Inter já passa o Ceará. O Santos já passa o Ceará. O Fortaleza ainda não. O Juventude também não. Mas tem o Vitória. Eu acho que o Vitória ele arranca uma vitória aí no Barradão contra alguém. Porque o Vitória é foda. Tá jogando futebol interessante. E no Barradão, pressão da porra, deve ganhar um jogo contra alguém. Se o Vitória empatar um jogo aqui, porra, sei lá, o Vitória empatou contra o Mirassol, 1-1. E ganhou do São Paulo, o Vitória já passa o Ceará. O Ceará tá rebaixado para a Série B. Então, gol do Cruzeiro, hein? 4-0. Vixe, Maria Neto deve estar muito puto. Então, assim, quero deixar bem claro, tá? Eu não tô falando que isso vai acontecer, não, porque vai ter os doentes aqui aparecendo no chat, né? Porra, o Lu tá falando que o Ceará vai perder tudo. Não, não, não. Acho que o Ceará deve somar pontos, pelo menos 2, 3 daqui pro final. O Ceará acha pontos. Então vai ter os doentes aqui achando que eu estou colocando isso como a minha projeção. Não, a minha projeção não é essa, tá? Mas colocando o cenário que o Ceará perca todos os jogos, ele pode cair. Vamos botar o Ceará empatando um jogo. Empatou. Chegou a 43. Beleza. Qual é o cenário aqui? Já é um cenário bem mais razoável para o Ceará permanecer na Série A. Por quê? 43 ele tem 11 vitórias e um saldo de menos 3 só. Então, tá interessante o cenário. Vamos botar aqui o Inter empatando contra o São Paulo. Beleza. Vou botar aqui um empate contra o Vasco também. E vou botar aqui o Inter perdendo contra o Red Bull Bragantino na última rodada. Eu não acredito nisso, mas vamos botar um empate também. O Inter vai somar 3 empates aí no final. Vou botar derrota, vai. Vou botar 2-1 pro Bragantino. O Inter passaria o Ceará. O Vasco passaria o Ceará. O Grêmio vai passar o Ceará porque vai ganhar do Sport. Então, beleza. Aí tem o Santos, né? Aí é que tá o detalhe. Aí o Ceará teria 43, Santos 43, Vitória 43. Aí o Vitória ia ter que achar ou uma vitória a mais contra um Bragantino ou contra um Mirassol, ou um empate a mais, né? Que seria contra o Red Bull Bragantino. Deixa eu até ver aqui. É um jogo atrasado, né? Aí ele teria que achar um empate aqui. Aí o Ceará cairia para 16º. Só que o Santos já não teria muita garantia, né? Porque aí ele teria que vencer. Somar ponto contra o Juventude. E automaticamente vencer do Cruzeiro e do Sport. Então, eu coloquei aqui perdendo pro Inter, né? Então assim, velho, para vocês verem. O Ceará, se ele somar um ponto, já é bem difícil o Ceará cair para a Série B. Se somar 2, acabou. Cravou a permanência. Que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Ceará soma pelo menos 2 pontos, velho. Não sei se esqueceu de colocar o resultado de Vitória Bragantino. Coloquei agora. Então, assim, velho. Tá ligado? 44.
Acho que é um caminho que ainda pode ser que tu caia com 44, pode, mas é bem difícil. É bem difícil, porque alguém aí vai fazer 43 e vai cair. Alguém vai fazer 43. Então assim, velho, acho que o Ceará ele deve somar 2 pontos daqui pro final. Sei lá, empata com o Cruzeiro, empata com o Palmeiras. Ou, sei lá, empata com o Mirassol amanhã. No Maião, 0 a 0 xoxo. Eu acho que o Ceará chega a 44. Assim como eu acho que o Vasco chega a 44, tá ligado? Agora, Santos, Inter e Vitória é onde tá mais a bagunça, né? A bagunça tá mais ou menos por aí. Então, é mais ou menos por aí, viu, irmão? Quero deixar bem claro, isso aqui não é meu simulador não, tá, gente? Só coloquei aqui alguns cenários que podem acontecer. Bom deixar bem claro. Quando eu falo que não é meu simulador, é que eu não acho que isso tudo vai acontecer. Se o Ceará não perder, Lulu, ele fica. Se não perder, o quê, irmão? Lulu, é totalmente possível o Vasco fazer um ponto nesses 3 jogos. Caralho. É possível, velho. Agora, porra. E aí, mais uma vez, eu botei um ponto pro Vasco. Não cai, pô. Provavelmente, pelo critério do número de vitórias, ficaria na frente do Ceará, ou do Santos, ou do Vitória, se o Vitória fizer 43 e perder pro Bragantino, tá ligado? Então, isso pesa muito pro Vasco. É o que a gente tá falando, Ceará e Vasco pode cair? Pode. Mas vai ter que perder tudo, pô. Vai ter que perder tudo pra cair. Ou somar um ponto só, e aí o Vitória crescer muito de aproveitamento, o Inter e o Santos também. Aí talvez o Vasco caia, beleza. Ou o Ceará. Mas aí é um cenário, porra, bem pessimista, né, velho? É um cenário muito, muito pessimista pro Ceará e pro Vasco. E eu não projeto isso. Eu não projeto isso, tá? Mas, enfim, vamos ver futebol, né? Futebol é foda. O tal do futebol é loucura. Olha as probabilidades do Juju. Chegou a 98% de queda depois da derrota de hoje contra o São Paulo. O Fortaleza subiu para 89,9. Santos subiu para 54,6. O Vitória caiu para 44,4. Aí o Inter aparece com 8,1. O Vasco com 2,6 e o Ceará com 1,8. Essa galera aqui, Vasco e Ceará, 2 rodadas atrás, tava com um percentual abaixo de 1 para cair para a Série B. O Ceará já tá com quase 2 e o Vasco com 2,6. Se o Ceará perder amanhã, já vai para 3,4. Então já aumenta ainda mais. Mas lógico, ainda assim é uma probabilidade bem baixa, né? Então não dá para falar que é provável o Ceará cair. Lógico que não, né? Ninguém é burro e alienado não, né?